Fala galera, Capitão Cartola na área. Estamos aqui mais uma semana para o nosso vídeo de Cartola. Então, pessoal, como vocês podem ver, nessa última rodada aí não fomos nada bem. A gente esperava que com aquele time pelo menos a gente fosse pontuar a média dos cartoleiros, né? Mas não conseguimos. A gente optou por muitas peças que pontuaram ali 2 pontos, 3 pontos. O nosso goleiro também não jogou, não sei o que aconteceu com o goleiro do Grêmio. E a gente errou também no capitão. Eu optei por fazer uma escolha diferente essa rodada. Eu tinha colocado um zagueiro e coloquei um zagueiro do Vasco, imaginando ali que poderia ser um jogo mais fechado, que não tomaria gols e às vezes até fazer um gol ali de cabeça contra o Goiás. Mas, enfim, faz parte do jogo, né? Agora a gente vai tentar recuperar aí essa diferença que ficou para os outros concorrentes aí que estão na nossa frente. E vamos lá, bola para frente, pessoal. Esse aqui foi o nosso maior pontuador, o Robson, que tem pontuado bastante, né? Nessas últimas rodadas ele tem feito uma média boa de pontos. E o nosso goleiro aqui, tá o Everton aqui, mas lá no nosso time era o Gabriel. Só que a gente ia fazer aquele hack do goleiro, né? Caso o Gabriel pontuasse negativo, entraria o Everton tendo a pontuação zerada. E aqui foi o nosso capitão, o Léo Pelé. Ele fez 4 pontos, e aí como era o nosso capitão, ele pontuou mais 2. Porém, o restante do nosso time não foi bem. A gente estava com o Luizito Soares, mas o Luizito Soares saiu algumas notícias aí que ele não estava bem, que poderia ser o último jogo dele no Grêmio, às vezes ele nem ia jogar. E por falta de confirmação eu não quis arriscar. Eu dobrei o ataque do Coritiba, que também não foi muito bem, o Aleph Manga contra o Internacional, e acabou que essa estratégia que a gente optou essa rodada não deu nada certo. Então vamos aí tentar recuperar nessa rodada, beleza? Então, pessoal, essa aqui é as nossas competições, essa aqui é a nossa liga do canal. Eu peço para você solicita aí a participação, se eu não me engano, ela tá aberta para todo mundo. Vem participar aí com a gente. Por enquanto estamos liderando a nossa liga, mas diminuiu muito a diferença por conta da má pontuação e das últimas rodadas. Essa aqui é a nossa liga mata-mata do canal. Vai ser a liga aí das próximas 5 ou 4 rodadas, se eu não me engano. Assim que iniciar essa rodada já vai ser sorteado os confrontos. E por enquanto esses são os participantes aí da nossa liga. E aqui as outras ligas clássicas do Cartola. Na Liga Outros, estamos na posição 5.989. Nada bem, né, pessoal? Aqui a gente caiu muito em todas essas ligas clássicas aqui, tanto do GE, Gato Mestre, Patrimônio, principalmente Patrimônio Nacional, né? Descemos muito, mas vamos ver se a gente consegue recuperar aí ainda antes de virar o turno, beleza? Bora para nossa escalação, pessoal. Teoricamente teremos menos tempo para escalar nessa rodada. Faltam 5 horas e 40 minutos para encerrar. Tivemos a sexta-feira, né? Porém, não conseguimos soltar esse vídeo antes. Então vamos lá escalar o nosso time. Vamos começar pelas laterais. Na lateral que já temos algumas figurinhas marcadas, né? Como o Marlon, que tem uma média muito boa, de 9,55. Na última rodada ele pontuou 5,20. Muito desarme para um lateral. Alguns jogos do Cruzeiro também ele é uma opção criativa do time. Então, para você aí que quer uma regularidade aí, que você está brigando em alguma liga, o Marlon é uma ótima opção. A princípio, nessa rodada, a gente vai escalar o nosso time com Ayrton, Lucas e João Pedro. Temos também a opção do Cuiabano, que estava disponível, mas por enquanto está aqui o João Pedro e o Reinaldo. O Cuiabano seria uma opção mais barata. Para você também que está com menos cartoleta e quer valorizar,
Tem aqui o Rafinha, tem 2 cartões amarelos, 4 faltas cometidas e 15 desarmes. E para você que quer uma opção mais assim, a aposta, que também é regular, temos aqui o Juninho Capixaba. Juninho Capixaba que fez uma ótima pontuação na última rodada, 12,20 e que tem uma média de 6,16. É um jogador também do mesmo perfil do Marlon, um jogador muito criativo e ajuda bastante o time do Red Bull Bragantino. Então vamos completar a nossa linha de defensores. O Léo Pereira, ele é uma opção caso a gente mude a nossa escalação para o 3-5-2 ou para o 3-4-3. Então vamos optar nessa rodada por colocar o Nino e o Gustavo Gomes, que precisam de menos pontos para valorizar. E na minha leitura, assim, eles também têm a pegada no ataque nas bolas paradas. Então, a princípio, vamos com esses dois escalados. E aí, se você quiser uma opção para arriscar mais um pouco e diferenciar seu time de outros jogadores aí, temos o Thiago Heleno e também temos uma opção mais em conta aí para você que precisa de cartoletes e quer poupar mais na zaga. Temos aqui o Bruno Urvini. Bruno Urvini que não tem uma média muito boa, mas por 3,31 cartoletas ele dá a opção de valorizar e de ser uma boa opção para essa rodada que o Grêmio enfrenta o Coritiba. Vamos escalar o nosso meio campo. Vou analisar aqui algumas opções e a primeira delas é o Johan. O Johan que joga fora de casa contra o Fortaleza. Tem bastante cartão para 10 rodadas apenas. Tem 2 gols, 13 desarmes, 22 faltas cometidas. O Johan, eu estou indicando ele porque ele começa a valorizar com 0 pontos. Então você que precisa de cartoletas, que é uma opção que tem boa chegada no ataque, constrói o jogo, fica aí o Johan como uma dica aí para vocês escalarem. Nós optamos por outras opções no nosso meio campo. O Rafael Veiga não estava no nosso time no esboço que eu fiz e que geralmente eu faço antes das rodadas. Mas o Lima e o Cristaldo, eles não estão prováveis, mas ficaram como dúvidas para partidas desse final de semana. Então, analisando os dados aqui do Rafael Veiga, apesar das últimas rodadas aqui, ele não pontuou bem, mas por ser batedor de pênaltis do Palmeiras, eu vou escalar o Rafael Veiga, o Tassiano e o Paulo Henrique Ganso. Aí você deve se perguntar, mas o Tassiano joga contra o Ganso. Então, o Tassiano, eu ainda consigo ver ele como melhor opção do que os outros meias aqui, por conta da média dele de pontuação, né? Apesar de aqui ele ter feito 3 rodadas abaixo dos 5 pontos, mas o Tassiano ele é um jogador de boa chegada no ataque. E provavelmente o Bahia vai jogar no contra-ataque contra o Fluminense. E o Tassiano é esse homem que vem de trás ali para finalizar, para construir o jogo. Então, a princípio o Tassiano vai estar no nosso time, a não ser que o Lima ou o Cristaldo tenha a confirmação deles aí para essa rodada. E a quarta opção aqui do nosso meio, por enquanto nosso time está no 4-4-2, é o Bitelo. O Bitelo que tem uma média até parecida com a do Cristaldo, mas o Cristaldo tem mais desarmes, se eu não me engano, e tem uma assistência a mais e menos faltas. Então, por conta disso, a opção da rodada era o Cristaldo e não o Bitelo, mas como o Bitelo está confirmado, acabou entrando no nosso time assim como o Rafael Veiga. E bora escalar o nosso ataque. Aqui no ataque, essa rodada eu vou fazer diferente. Eu vou colocar por categorias e eu vou colocar duplas ou trios de ataque para vocês pegarem algumas opções aí. A primeira categoria, a categoria aposta, eu vou colocar o Caleri e o Wesley nessa categoria. Um joga contra o outro, né? Mas eu vejo que pode ser uma aposta positiva para essa rodada.
porque ambos jogadores têm bastante qualidade. O Caleri tem uma média de 5,94, tem 4 gols e 2 assistências. E o Wesley, ele tem uma média de 5,40, tem 3 gols e ainda não tem nenhuma assistência, mas na construção do ataque do Cruzeiro, o Wesley é uma opção muito importante. E na categoria valorização, eu vou colocar aqui o Gilberto do Cruzeiro, que tem uma média de 4,57, 3 gols e 1 assistência, e o Roger Guedes, que é uma boa opção para valorizar nessa rodada. O Roger Guedes, que tem 5 gols, ainda não tem nenhuma assistência, joga contra o Atlético Paranaense fora de casa. Na opção barato, e que inicialmente está no nosso time, mas por conta da formação, talvez ele não vai entrar nessa rodada, temos aqui o Keno que, se você precisa de uma opção para valorizar, pode colocar ele no seu time. Temos também o Riquelme, que tem 6,02 de média, é uma média boa, mesmo para 5 jogos é uma média boa, ainda não tem nenhum gol e uma assistência. E na categoria média, essa categoria eu vou colocar mais jogadores, né? Eu vou colocar aqui o Tiquinho Soares, não tem como ficar fora, uma média absurda, joga contra o Palmeiras, mas continua sendo números fantásticos que ele tem feito pelo Botafogo, 9 gols, 3 assistências e 15 finalizações. Muito bom os números do Tiquinho. Hulk que tem 5 gols e 2 assistências. Também aqui vai entrar o Dudu nessa categoria, 2 gols e 3 assistências, com a média de 6,32. Temos o Bruno Rodrigues também, Bruno Rodrigues com 3 gols e 2 assistências, uma média de 7,10. Não menos importante, mas fazedor de gols assim como os outros, Germancano, com 3 gols e nenhuma assistência. Ele está vivendo um momento em baixa, uma seca de gols, mas a qualquer momento a gente sabe que o Cano pode fazer e deve fazer gols. E também, para completar essa categoria, temos aqui Eduardo Sacha, com a média de 5,29, um jogador muito participativo no ataque do Bragantino, com 4 gols e 2 assistências. E esses 6 jogadores são da categoria média. E agora, de fato, escalando o nosso ataque, vamos colocar o Vitor Roque e o Luizito Soares. A princípio, esse será a nossa dupla de ataque. Estou na dúvida se eu ainda vou de 4-4-2 ou 4-3-3. Se eu optar pelo 4-3-3, o Tassiano provavelmente vai sair do nosso time. E a opção vai ser uma opção que ainda está na dúvida, mas que eu vou correr esse risco de jogar e não jogar, que será o Gabigol, a terceira opção desse ataque. E vamos finalizar o nosso time escolhendo o nosso goleiro. Temos o João Paulo e o Bento como opções alternativas. O Bento visando mais um SG e o João Paulo visando mais defesas. Lembrando que o João Paulo é muito arriscado por conta de jogar contra o ataque poderoso do Flamengo. Então, muito cuidado você que for escolher o João Paulo como opção. Na última rodada a gente tentou colocar o Gabriel Grando como o goleiro do nosso time, mas aí a gente colocou o Everton como o titular. Caso o Gabriel fizesse uma pontuação negativa, permaneceria o Everton com a pontuação zerada. Porém, o Gabriel, por algum motivo, ele não jogou, ele estava provável e não jogou, e acabou que prejudicou o nosso time. Então, nessa rodada eu vou colocar o Gabriel de novo. Opção é pelo confronto, por entender que pode ser que aconteça um SG aqui também. E para nos garantir, eu vou colocar o goleiro que me parece ser o reserva dele, reserva imediato, que é o Breno. E vamos escolher o nosso treinador da nossa equipe. Temos aqui as opções de Renato Gaúcho e Pepa, que são as opções que mais me agradam para essa rodada. A princípio, vou escalar o nosso time com o Pepa como comandante dessa equipe.
E bora colocar aqui o nosso banco de reservas, Juninho Capixaba. Escolher o nosso zagueiro reserva. O nosso zagueiro reserva será o Bruno Vini. O nosso meia reserva, o Lucas Evangelista. Escolhendo o nosso atacante reserva, eu acabei esquecendo de falar dele anteriormente. Eu vou escalar o Vitinho. O Vitinho é uma boa opção para o ataque, participa bastante das construções dos ataques do Red Bull Bragantino. E esse é o nosso time escalado para a 12ª rodada. Lembrando que pode ser que eu altere a formação do time, que o Gabigol apareça ali no ataque e eu tire o Tassiano do nosso meio campo. E para você acompanhar aí o nosso time, a nossa escalação final e a escalação dos times também que vão iniciar aí jogando a 12ª rodada dos primeiros jogos, peço a vocês sigam a gente no nosso Instagram. A gente perdeu a conta antiga, então dá uma moral pra gente lá, segue a gente. O nosso novo arroba é Futebol para Sempre FPS. Dá uma moralzinha pra gente lá. Perdemos toda a nossa conta, todas as publicações que fizemos. Eu vou postar para vocês lá as escalações anteriores que a gente já colocou aqui no nosso time, que a gente totalizou essa pontuação que estamos até o momento. E peço para vocês também seguir a gente aqui no nosso canal no YouTube. A gente posta vídeo toda semana, vídeo de cartola. Temos também outras séries aqui no canal, temos shorts. Então, dá uma moral aí pra gente, se inscreve, deixa o like. E o nosso capitão da rodada será o Vitor Roque. Então, esse é o nosso time escalado. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu, até mais e futebol para sempre!